A gente tem uma palestra agora, a gente já começou a falar um pouquinho sobre inteligência artificial, então nós vamos dar continuidade neste tema. A nossa palestra tem o tema Inteligência Artificial, Perspectivas e Tendências para a Saúde da Precisão. E eu convido a senhora Magali Nunes Jacobi. A senhora Magali é mestre em educação, especialista em docência e administração em enfermagem. Atualmente faz parte da equipe técnica do Grupo de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Saúde. Também é coordenadora da Comissão Assessora de Educação Permanente em Saúde, CAEPS, ABEM São Paulo. Professora Magali, bem-vinda novamente. Pode ficar à vontade para apresentar o nosso palestrante. Muito Lembrando que a obrigada. Lembrando que a gente tem 35 minutos de palestra e mais 10 minutos finais para as considerações e perguntas. Perfeito. Mais uma vez, quero dizer da minha gratidão pelo convite para atuar como mediadora neste congresso, mencionar a nossa diretora da Escola de Saúde, Andréa Cotait, e a Isabel, coordenadora dos cursos de especialização, e te agradecer, Vanessa, pela apresentação. Quero agradecer também a todos que estão com seus aparelhos conectados no Congresso de Especialidades. E a gratidão fica maior ainda quando eu recebi a oportunidade de mediar a palestra de inteligência artificial com o professor Dr. Rodrigo Jensen. Eu sou uma grande admiradora do trabalho dele. Ele é enfermeiro obstetra, mestre em enfermagem, doutor em ciências da saúde pela Unicamp, pós-doutorado e livre docência pela USP, também em ciências da saúde, atua como professor associado do Departamento de Orientação Profissional da Escola de Enfermagem da USP e no programa de pós-graduação em Gerenciamento em Enfermagem. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas de Tecnologia da Informação nos processos de trabalho e enfermagem, GPET, e atualmente é assessor técnico da Comissão Permanente de Sistematização da Prática de Enfermagem, CONSIST, da Associação Brasileira de Enfermagem, ABEM Nacional, e membro da Câmara Técnica de Enfermagem Digital do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Nossas boas-vindas, professor Rodrigo. Esses momentos que se seguem estarão destinados a um grande aprendizado. Já agradeço também todos os participantes e deixo à disposição o chat do YouTube para que vocês possam fazer perguntas. Ao final, assim como já foi mencionado pela Vanessa, nós teremos um momento de interação e resposta das perguntas. Bem-vindo, professor. Obrigado, obrigado, Magali. Boa tarde a todos e todas. Vocês me ouvem e me veem bem? Sim, Sim? muito bem. Então, eu já vou aproveitar para compartilhar minha tela também, para vocês me darem um ok antes de eu me apresentar, falar um pouquinho sobre mim. Vocês conseguem ver minha tela? Estamos vendo. Está Sim, no que modo bom. apresentação total. Ótimo, que bom. Bom, queria primeiro, em nome da Andréa e da Magali, agradecer a todos da comissão científica do evento pela indicação do meu nome, por aceitarem, né? Então, fico muito honrado de estar aqui com vocês hoje, falando sobre esse tema que eu venho estudando. É um desafio para a gente que é bastante novo, né? Eu participo da Câmara Técnica de Enfermagem Digital do Corém São Paulo, que é coordenada pela professora Heloísa, que me antecedeu também na palestra anterior. E a gente tem discutido bastante essas temáticas sobre, principalmente, inteligência artificial, né? Porque é bastante novo, né? Tudo é muito novo para a gente, então eu tentei, nessa apresentação, vou tentar, né, falar um pouquinho sobre o que que a gente tem discutido e juntando esse outro tema que é importante também, que é o de saúde de precisão. Que são duas áreas que convergem, né? Tem uma intersecção entre elas, mas são duas áreas com características e especificidades também, né? Mas eu vou tentar fazer uma ponte entre elas para a gente se adentrar, mas num olhar mais na perspectiva da inteligência artificial, né? Bom, a Magali já me apresentou, falou um pouco sobre mim. Eu sou professor da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, atuo na área de gerenciamento, né, de administração, mas com um olhar para os sistemas de informação, para a saúde digital, informática em saúde. Então, essa tem sido a área da minha formação e a área que eu tenho estudado também. E aí eu vou compartilhar um pouquinho das reflexões que eu tenho tido nessa direção, né?
Bom, queria já começar falando que eu não tenho nenhum conflito de interesse, assim, né, interesses comerciais envolvidos nessa apresentação, porque a gente vai citando produtos, técnicas, né? Quando a gente está falando de tecnologia, sempre a gente acaba citando empresas, companhias que podem, enfim, pode gerar algum interesse comercial envolvido, né? Então, acho que é bom sempre colocar isso. Vou começar a minha fala colocando alguns marcos, né, que eu acho interessante sempre ver um pouco de onde a gente vem, né, de onde que a gente está vindo na questão da saúde, da informática em saúde, né, da inteligência artificial, para a gente conseguir fazer um panorama também do que a gente tem de perspectivas futuras, né? Então, a gente vem de tanto um processo de formação e de atuação também dos profissionais da saúde, que é de um contexto da saúde analógica, né? A gente sempre atuou numa saúde analógica, a gente foi formado, acredito que todos nós aqui fomos formados para atuar numa saúde analógica, né, onde envolve documentação em papel, esses processos que eles são mais lentos, mais rígidos. Então, a gente tem um tempo de espera para acessar a informação, nem todo mundo consegue acessar a informação ao mesmo tempo. Então, no prontuário em papel, por exemplo, prontuário físico, é um profissional que vai utilizar o prontuário por vez, né? Então, a gente vem dessa perspectiva, né? Então, muitas vezes da duplicidade e várias vezes, né? Duplicidade de informação, dificuldade de ter uma segunda opinião. E a gente tem uma grande mudança para o cenário que a gente está vivendo hoje no Brasil, que é o da saúde digital, que está passando e modificando todo o processo de trabalho de todos vocês, né? Todos nós que estamos aqui profissionais da saúde. Então, hoje no país a gente já vive a saúde digital, né? Então, que é a questão do registro eletrônico, que está cada vez mais presente nos serviços de saúde, teleconsulta também, que depois da pandemia teve um grande aumento, o uso dos chatbots, da prescrição automatizada, o uso de aplicativos em saúde, que tem sido cada vez mais utilizado também, possibilidade de resultados reportados pelo paciente, processamento de imagem. Esse é o cenário que a gente tem hoje, né? E eu acho interessante ver esses marcos, né, temporais que a gente tem. Eu acho legal citar também para a gente ver que tem essa mudança de paradigma que a gente está vivendo, né? Então, esse é o que a gente está hoje, que é o da saúde digital. Eu gosto sempre que eu trago esses marcos, eu gosto de trazer os dados da pesquisa TIC Saúde, que é uma pesquisa que ela é coordenada pelo Comitê Gestor de Internet do Brasil, e eles fazem um levantamento em todos os estabelecimentos, né, numa amostra, né, dos estabelecimentos de saúde no país. E uma das informações que eles trazem, que eu apresento aqui para vocês, é a porcentagem que a gente tem aí de estabelecimentos com sistema eletrônico para registro das informações dos pacientes. Ou seja, isso já é frequente no Brasil, né? Os profissionais hoje já registram as informações dos pacientes em sistema eletrônico. Se a gente for pegar no mapa aí do país, a gente tem aí cerca de 80%, estou fazendo uma média, 80% dos estabelecimentos de saúde registrando os dados, né, as informações do paciente em sistema eletrônico, né? Então, isso é algo que a gente está vivendo hoje, né? Aqui também é apresentado um dado sobre o uso da internet, né, nos estabelecimentos e qual a finalidade do acesso à internet. Então, agendamento de consultas, e aqui essa pesquisa tem mais de 10 anos, eles fazem um monitoramento da evolução, por exemplo, da incorporação dessas tecnologias, desses sistemas, né, da internet no acesso nos serviços de saúde, né? Então, a gente consegue ver aqui a evolução, por exemplo, de 2022 e 2023, e é o que acontece ano a ano, de cada vez mais tem sido frequente o uso e a incorporação dessas tecnologias no cuidado em saúde, né, nos serviços de saúde. Então, tanto para agendamento de consultas, agendamento de exames, visualização de resultados de exames, visualização de prontuário, interação entre a equipe, e sempre o setor privado à frente, né, do setor público. Um outro dado interessante que eles trazem nessa pesquisa de 2023 já o uso de inteligência artificial. Então, a gente vê que hoje já é utilizado, estabelecimentos de saúde já reportam o uso de inteligência artificial, né? Então, ela se dá predominantemente no serviço privado, instituições com mais de 50 leitos, né?
e também sistemas de apoio a diagnóstico e tratamento. Então, hoje já tem sido utilizado a inteligência artificial. A gente vê aqui, por exemplo, a frequência relativa, ainda é algo incipiente, né? E agora a proposta é a gente ver o quanto que isso vai crescer e o quanto que isso vai fazer parte, né, dos estabelecimentos de saúde e do serviço dos profissionais de saúde, né, do processo de trabalho. Uma outra pergunta interessante que a TIC Saúde apresenta, né, os dados, que eu acho que é muito legal, eles perguntam qual a finalidade do uso da inteligência artificial. Então, para que é utilizado? Principal finalidade, melhorar a segurança digital, seguido por organizar processos clínicos e administrativos. Ou seja, isso a gente consegue ver que o uso de inteligência artificial ainda tá muito a ver com segurança, né, das informações e com o processo de trabalho, mas processos de trabalho que tem muito mais a ver com o processo as questões de gestão, né? Mas também já tem sido utilizado para a questão de melhorar a eficiência dos tratamentos, né? Então, para desfechos clínicos também, que talvez aqui é um pouco do nosso interesse, é o que a gente vai olhar a partir de agora também, que é o que a gente tem mais de perspectivas para uso disso quando a gente fala de saúde de precisão. E eles fazem outra pergunta interessante, que é o motivo do porquê as instituições não utilizam ainda tecnologias de inteligência artificial. E dois pontos que eu destaco aqui é a questão de incompatibilidade dos equipamentos e softwares e dos sistemas existentes, ou seja, as instituições elas ainda não possuem uma infraestrutura adequada para a incorporação dessas tecnologias, isso é o que a gente consegue ver aqui, e o custo ainda é elevado. E é o que a gente espera com os próximos anos, que é o que tem acontecido, que é de redução dos custos dessas tecnologias, né? Então, a gente tem a perspectiva de que cada vez elas vão se tornar mais acessíveis para serem incorporadas nos serviços de saúde e pelos profissionais. E uma outra informação importante que é a questão de não ser uma prioridade ou falta de necessidade ou de interesse, que também é algo presente aí nos estabelecimentos de saúde. Então, em muitos cenários ainda não é possível visualizar qual que é o real impacto dessas tecnologias, né, no processo de trabalho, seja na tomada de decisão clínica. Ou seja, a gente vê que inteligência artificial é algo que ela está em ascensão, está em expansão, mas é algo que ainda não está consolidado, né, na nossa prática e nos serviços de saúde. Então, esse é o atual cenário que a gente tem, né? E a gente no Brasil hoje tem a estratégia de saúde digital e de telesaúde, né, que é essa estratégia que é do Ministério da Saúde, com um plano aí de ação de 2020 a 2028, pensando em reduzir tempo de espera de atendimento, né, da população, reduzir o tempo de espera para diagnóstico e para acessar os serviços, né, melhorar a satisfação do usuário, evitar deslocamento desnecessário. Então, o Brasil hoje tem investido, né? Tem investido. Isso há alguns anos a gente via isso em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, um investimento do governo para que isso acontecesse, né? E a gente esperava que isso acontecesse no Brasil também. E hoje a gente está vivendo esse momento da saúde digital, né? De políticas, inclusive, voltadas para que a gente tenha o uso dessas tecnologias, né, a incorporação dessas tecnologias no cuidado em saúde. Algo que tem possibilitado isso é a Rede Nacional de Dados em Saúde, que também tem tido um forte investimento do governo, para que a gente consiga integrar todos esses serviços e todas essas informações. Então, um termo que a gente fala muito, né, e se tornou bastante conhecido, que há poucos anos atrás pouquíssimas pessoas conheciam e falavam sobre interoperabilidade, hoje já é um termo que faz parte do vocabulário das pessoas, né? Então a gente precisa ter interoperabilidade, a gente precisa que os sistemas conversem, a gente precisa que haja troca de dados e troca de informação, para a gente conseguir depois falar em inteligência artificial e conseguir falar em saúde de precisão também. Então, hoje tem tido esse investimento para se ter a integração desses sistemas, seja o sistema da atenção primária, a nível hospitalar, dos serviços especializados também,
um prontuário único desse cidadão, né? Então, é por meio disso que a gente vai conseguir, daqui a alguns anos, talvez décadas, a gente conseguir realmente ter implementado a inteligência artificial e saúde de precisão. Mas a gente tem estratégias para caminhar para isso, né? Então, a gente já tem o meu SUS digital, por exemplo, onde o usuário permite, o usuário pode visualizar, por exemplo, o histórico clínico dele, os dados de vacinação, resultados de exame, fila de transplante, que é um grande ganho para a população que a gente tem. E a gente tem o eSUS APS também nessa mesma direção de possibilitar de troca de dados, troca de informações, né? E uma forma de centralizar as informações do nosso paciente. Quando a gente olha um pouquinho para frente de perspectivas, eu gosto bastante desse relatório, que foi publicado em 2019 pelo Serviço Nacional Britânico, Serviço Nacional de Saúde Britânico, onde ele coloca quais que são as 10 principais tecnologias que vão apontar, né, nessa perspectiva aí, olhando uma prospecção de 2020 para 2040. Então, ele coloca ali num gráfico de calor quais que são as 10 tecnologias que a gente mais vem sendo implementada na rotina, né, dos estabelecimentos de saúde, dos profissionais de saúde. Telesaúde é o que a gente vê que a gente já vive isso, né? A gente já está vivendo a telesaúde nesse momento. A gente teve um ganho grande de tempo na evolução da telesaúde, na incorporação por conta do período pandêmico que a gente viveu, mas é algo que veio e que vai continuar, né? Então, tem essa perspectiva, a gente consegue ver que, inclusive, a telesaúde é uma das coisas dessas tecnologias que mais cedo chegam, né, para a gente vivenciar. Mas a gente tem outras, como o uso de aplicativos de smartphone, o uso de sensores vestíveis, por exemplo, tanto para diagnóstico quanto para monitoramento remoto, leitura de genoma, processamento processamento de linguagem natural também, reconhecimento de fala, realidade virtual e realidade aumentada, principalmente no cenário do ensino, a gente usa bastante, né, já usa. Uso de inteligência artificial, por exemplo, para interpretação de interpretação automatizada de imagens, que isso já é algo que existe em alguns serviços também. Robótica, e o uso de inteligência artificial para análise de predição, né? Que nessa apresentação aqui é o que mais nos interessa quando a gente fala de saúde de precisão. Então, a gente pode ver aqui nesse gráfico de calor que essa tecnologia ela ainda ela é exponencial, mas ela ainda não é uma realidade que a gente vive realmente na maior parte dos estabelecimentos de saúde, né? Então, já existe, mas em cenários bem específicos, né? Mas é uma das tecnologias que a gente pensa que mais a inteligência artificial vai contribuir quando a gente pensa em saúde de precisão, medicina de precisão, né? E a leitura de genoma também. Então, aqui são algumas das tecnologias que a gente vê que vão apontar, né, nas próximas décadas e vão mais fazer parte do processo de trabalho dos profissionais de saúde. Então, a gente vive hoje um cenário de saúde digital, né, no país, mas a gente está caminhando para um cenário de saúde conectada, né, que já é um outro contexto que a gente vê, por exemplo, em outros países. Então, onde a gente tem realmente a integração dos registros das informações. Então, eu tenho essa rede muito bem estabelecida, a interoperabilidade, né? Então, eu tenho, por exemplo, monitoramento remoto possibilidade de monitoramento remoto do paciente, suporte online, uso de dispositivos vestíveis, programa de tratamento online, por exemplo, me possibilita a tomada de decisão de forma interdisciplinar, isso permite estudos clínicos descentralizados também. Então, a gente caminha da saúde digital para a saúde conectada, onde a gente realmente tem condições de o serviço de saúde ter a tramitação de informação, a troca de informação entre os diferentes sistemas, né, de informação, e inclusive entre diferentes estabelecimentos de saúde também. A gente precisa passar pela saúde conectada para aí sim a gente conseguir chegar a uma saúde apoiada por inteligência artificial. Então, para eu ir para o uso de inteligência artificial em saúde, eu preciso
ter condições de ter esses sistemas que troquem informações, troquem dados de uma forma contínua, né? Então, na saúde apoiada por inteligência artificial, o que a gente vai alcançar é predição de doenças, por exemplo, predição das respostas ao tratamento. Então, na seleção de quais as melhores intervenções, qual o melhor tratamento para o paciente, frente às características que ele tem, frente ao estilo de vida que ele tem. E eu permitindo modelos, inclusive, que me permitem mostrar a probabilidade de sucesso, né? De alcançar um bom resultado com aquele tratamento, ou probabilidade dele ter aquele determinado desfecho clínico, ou ter aquele problema, aquela doença, né? Então, a gente vai ter de ganhos com isso. Por exemplo, a relação entre essas características do indivíduo, né, os fenótipos e a doença, possibilidade de reconhecimento de imagem, que talvez hoje é um dos meios que mais tem sido utilizado inteligência artificial na saúde, né? Apoio à decisão clínica, trabalhar com biomarcadores digitais. Então, tudo isso são possibilidades que a gente vai ter com o uso de inteligência artificial na saúde. E aí a gente vem para essa outra área, né, que me foi pedido de trazer um pouco os aspectos da saúde de precisão também. E a saúde de precisão, ela é essa associação das informações do paciente, né? Então, informações que vão desde aspectos genéticos do paciente, estilo de vida desse paciente, o contexto no qual ele está inserido, questões sociais, econômicas, culturais e a relação disso na saúde desse indivíduo. Então, como todas essas questões podem influenciar nos desfechos, né? Nos desfechos clínicos, por exemplo, desse paciente que eu atendo. Então, por meio da saúde de precisão, e a saúde de precisão, ela realmente pode se efetivar por meio desses modelos de inteligência artificial, né? Então, a perspectiva que eu tenho é de me possibilitar a prevenção de doenças, melhorar a qualidade ou a precisão dos diagnósticos que eu estabeleço, e o tratamento que eu decido, por exemplo, que a gente decide para as intervenções que a gente decide para aquele cuidado, né? Um plano terapêutico para aquele paciente. Então, quando eu vou pensar em intervenções e quando eu vou pensar em cuidados em saúde, eu penso a partir dessas informações, de todas essas informações. A gente fala muito tempo na área da saúde sobre um cuidado individualizado, sobre um cuidado que é holístico, um olhar holístico para aquele indivíduo, mas é muito difícil a gente fazer isso. É muito difícil porque são muitas as variáveis que interferem, né? Pensando nas condições de saúde de um paciente e nas possibilidades de desfechos clínicos. Quando a gente tem um grande volume de dados de saúde, de informações sobre aquele indivíduo, e a gente tem modelos estatísticos, né? Modelos de inteligência artificial que me permitem cruzar essas diversas informações, ele me ajuda nessa tomada de decisão. Então, quando a gente fala da saúde de precisão e a inteligência artificial também, a gente não está falando de sistemas que tomem a decisão pelo profissional. Isso é um equívoco e com frequência a gente escuta as pessoas falando dessa forma, né? Isso é um equívoco. Quando a gente fala de inteligência artificial e de saúde de precisão, a gente está falando de sistemas que melhorem a qualidade do diagnóstico que é feito, né? E melhorem a qualidade da intervenção que você vai fazer, ou de um plano de cuidados, né? Ou do tratamento que vai ser estabelecido para aquele paciente. Então, a gente vai ter um grande ganho com isso, um grande ganho para a segurança do paciente, inclusive para a qualidade da assistência, né? Então, na saúde de precisão, a gente consegue identificar, por exemplo, riscos genéticos, né, para aquele indivíduo, e a gente pode trabalhar na questão da prevenção, por exemplo, pode ser um forte aliado na atenção primária, por exemplo, para conseguir identificar riscos para um usuário, ou riscos considerando seu histórico familiar, considerando o contexto em que ele vive, a comunidade em que ele está inserido. A gente pode ter ganhos aí pensando na prescrição de tratamentos, de terapias, né? E consegue incorporar essa complexidade das diversas interações, que, como eu falei para vocês, hoje a gente fala, já há muito tempo a gente fala na área da saúde, da gente considerar todas as variáveis envolvidas, né, né, esse olhar amplo, né, desse indivíduo,
Mas é muito difícil a gente conseguir fazer isso. E quando a gente tem dados de saúde e um grande volume de dados, inclusive um histórico, né, uma continuidade do cuidado desse indivíduo, e se a gente tem essas informações em sistemas e consegue ter modelos que cruzem essas informações, a gente consegue ter a possibilidade de prever eventos, por exemplo, ou de fazer melhores recomendações, seja para o estilo de vida daquela pessoa, que seja para um determinado tratamento, né, uma intervenção que eu venho estabelecer. Então, por isso que eu falei que são áreas que são um pouco diferentes, mas que elas estão totalmente relacionadas, porque a inteligência artificial ela pode potencializar muito a saúde de precisão, né? Então, isso é o que a gente tem hoje. E aí eu vou me adentrar ao tema central aqui da palestra, que é o da inteligência artificial, trazendo um pouco do histórico. A gente tem se estuda inteligência artificial desde a década de 50, né? Desde dos testes do Alan Turing. Depois a gente tem mais ou menos década de 70, década de 80, onde a gente começa a falar de sistemas especialistas, né? Onde a gente tenta mapear o conhecimento humano, então a gente tenta colocar o conhecimento de um especialista dentro de uma máquina, né? Eu trabalhei no meu mestrado e doutorado com inteligência artificial, mas com esses modelos de sistemas especialistas. Eu trabalhei com lógica fuzzy, que é da década de 70, né? Mais ou menos década de 70, 80, mas onde a gente pegava uma matriz e eu perguntava para o especialista qual a relação, por exemplo, de um sintoma e de um diagnóstico. E ele me dava a resposta e a gente colocava isso na planilha. E depois conseguia com que o sistema rodasse para simular como que seria a decisão daquele especialista, né? Ou seja, é algo que hoje em dia a gente tem tecnologias que permitem a gente ir muito além, né? Então a gente teve um grande avanço aí nos anos 2000 com a possibilidade de trabalhar com maior volume de dados, né? E começa a se ter algoritmos, né, que aprendem com os dados. Depois de 2010, que foi mais ou menos a época onde eu estava aí fazendo o meu doutorado, aí estava se falando em redes neurais profundas, né? Então é algo muito recente que a gente está falando da inteligência artificial que a gente vive hoje, né? Então a gente tem 2010 vem as redes neurais profundas e 2020, que é praticamente ontem, né, na área da saúde, que a gente tem a IA generativa que aprende com os dados e permite gerar conteúdo novo. Mas é de 2010 que é o grande marco que a gente tem, que são das redes neurais profundas que permitiram, né, a gente começar a ter modelos e criar algoritmos de inteligência artificial mais próximos do que a gente tem hoje, né? Então, o uso da inteligência artificial na saúde, ela tem transformado, né, o cuidado. A proposta da inteligência artificial é isso, que é de imitar a cognição humana, né? Então, eu tento permitir com que um sistema consiga fazer uma análise, um modelo algoritmo replique a análise de como seria feita a análise, por exemplo, para um profissional especialista, né? Um especialista na área de cardiologia, de obstetrícia, né? E assim por diante. Então, eu consigo automatizar esse processo. E isso a gente consegue, tem grandes ganhos, né? Por exemplo, porque muitas vezes quando a gente sabe, por exemplo, da concentração de especialistas nas grandes metrópoles, né? Então, muitos lugares que não têm especialistas, por exemplo. Uma outra questão, os sistemas, eles não ficam cansados, né? Eles não têm um dia difícil. Então, assim, tem uma série de coisas que os sistemas, você roda no sistema, ele vai te dar uma resposta, né? E uma resposta muito rápida. E aí, claro, quem está do outro lado é o profissional de saúde que vai olhar para aquela indicação e vai dizer faz sentido ou não faz sentido, né? Então, hoje a gente tem a possibilidade de processar um grande volume de dados, né, de informação. A gente tem esse ganho da predição de desfechos e de olhar para um cuidado individualizado, né, pensando nas características daquela pessoa, e inclusive muitas vezes características que são aferidas naquele momento. Então, por exemplo, eu tenho um serviço de terapia intensiva, onde eu tenho um monitoramento constante ali dos dados, sinais vitais, padrões clínicos daquele paciente, tudo isso sendo analisado naquele mesmo momento por um algoritmo
e dando, por exemplo, indicativos. Olha, esse paciente tem risco, por exemplo, tem um risco maior para queda. Esse paciente tem um maior risco para sepse. Esse paciente tem um maior risco para, por exemplo, ter uma desestabilização do quadro, do padrão clínico, do quadro clínico dele, né? Então, ele consegue, assim, ao mesmo tempo que ele vai recebendo análise, vai recebendo os dados, ele consegue fazer ao mesmo tempo já dando essas indicações, processando esses dados, né? Então é muito rápido. Muitas vezes é mais rápido do que seria possível o profissional identificar, pela questão da nossa cognição humana, né? O tempo do raciocínio humano mesmo. Então os modelos de inteligência artificial, inclusive, eles conseguem identificar relações que elas não são intuitivas, que eu não conseguiria identificar, mas ele acha por relações estatísticas. Então, ele observa padrões e ele consegue identificar, olha, houve uma alteração de padrão. Ou, por exemplo, essas informações elas estão convergindo ou não estão convergindo. E aí, claro, a gente tem que se basear nos modelos teóricos, né, que é a nossa formação, para ver o que faz sentido e o que não faz sentido, né? Porque os modelos, eles, como eu já falei, eles têm a proposta de imitar a cognição humana, processo de cognição de um especialista, né? Mas aí eu preciso ter um olhar humano para dizer isso faz sentido ou isso não faz sentido, né? Então, por isso a gente precisa ter bastante cuidado. Então, os avanços que a gente teve, né, com a IA hoje, né, na área da saúde, a gente tem a questão aí do aprendizado de máquina, né, o machine learning, com os modelos algoritmos de redes neurais, que é o que vai trazer mais contribuição para a área da saúde, tem trazido. A gente teve esse aumento do poder computacional, a gente tem tecnologia hoje nas instituições, muitas instituições de saúde hoje já tendo um centro especializado para análise dos dados, para usar técnicas de machine learning, construção de algoritmos dentro das instituições de saúde. Então, isso é algo que a gente já vê. E uma outra questão importante é que hoje a gente usa prontuário eletrônico, a gente já usava há muito tempo, né? Mas a gente não sabia muito bem como utilizar aquela informação, na maior parte dos casos. Hoje a gente consegue utilizar esses dados. Hoje a gente tem a possibilidade de utilizar esses dados, principalmente para esses modelos algorítmicos, né? Então isso é algo que é bastante importante. Trazendo duas áreas principais aí da inteligência artificial, que é o que a gente tem ouvido falar bastante, a IA generativa, por exemplo. Então, a IA generativa, ela permite criar texto, criar imagem, criar áudio, né? Então, ela gera novo conteúdo. Esse foi o grande boom, né, da inteligência artificial, que é o que mais tem se falado e mais a gente tem tido contato, né? Que é o da IA generativa, o ChatGPT, por exemplo, Gemini, entre outras ferramentas que são utilizadas. Mas lembrando que a IA generativa, ela não se propõe a dar respostas precisas. Muitas vezes você pode fazer uma mesma pergunta e você vai obter diferentes respostas. Então, ela precisa ser usada com muita, muita cautela pelos profissionais de saúde. Ela não foi desenvolvida para ser utilizada na área da saúde, especificamente, por exemplo, para apoio diagnóstico, para dar soluções. Então, ela pode ser utilizada como uma ferramenta, e aí a gente tem várias possibilidades. Por exemplo, é possível fazer aplicações dentro do ChatGPT, por exemplo, aplicações onde você dá um acesso restrito para ele pesquisar um conteúdo, por exemplo, para te ajudar a identificar uma informação relevante, por exemplo, num determinado contexto. Ela pode ser muito útil para o ensino também. Ela pode ser útil para gerar possibilidades, então dar ideias, por exemplo. Mas o grande questão, por exemplo, da IA generativa que a gente tem que tem sido falado é a questão da qualidade da pergunta que é feita, né? Então, como que você constrói um bom prompt para você ter boas respostas? Então, esse é o maior desafio, né? Mas, de principal, esse é o ponto, o ponto que eu acho que é o mais relevante, assim, é que a IA generativa ela não se propõe a ser precisa nas suas respostas. E isso para a área da saúde tem um impacto, né? E aí, assim, cada um vai refletir um pouquinho sobre isso, mas as possibilidades de uso são infinitas, né?
E aí, uma outra vertente da inteligência artificial, que é o que a gente está mais interessado na área da saúde, é a preditiva, né? Que eu trabalho com dados estruturados. Então, são esses modelos de algoritmos que vão permitir com que eu diga a probabilidade de um evento acontecer para aquele indivíduo, ou a probabilidade de um tratamento dar certo, né? Ou de tratamento ser superior, uma intervenção ser melhor do que outra, né? Só que para a gente caminhar para essa IA preditiva é um caminho longo também, porque a gente tem que ter dados de boa qualidade, né? Dados estruturados, sistemas que conversem. Peço desculpas pelo barulho, se vocês estiverem ouvindo, que estou tendo uma obra do lado do meu apartamento. Mas o que a gente ganha é de ter essa predição de eventos, né? E conseguir fazer essa predição com maior precisão também, né? Então, a IA preditiva é algo que a gente ainda está caminhando, né, para a gente conseguir realmente ter isso nos serviços de saúde, pensando no cuidado em saúde. A gente ainda tem um chão a trilhar, mas é algo que realmente vai mudar drasticamente a forma de cuidado, né, a forma de assistência à saúde. Aqui eu trago o resultado de um estudo americano que ele fala que os enfermeiros de unidades de internação, eles usam 22% do seu tempo em interação com o prontuário eletrônico do paciente. É muito tempo, né? Pense que 22% do tempo do profissional, ele vai estar interagindo com o prontuário. Ou seja, a gente produz muita informação, a gente produz dados, né? E aí um aspecto importante, para a gente conseguir utilizar depois esses dados, né, para esses modelos, algoritmos, para caminhar para a inteligência artificial, para apoiar uma saúde de precisão, sem dúvida o mais importante é a questão da qualidade dos dados. Se eu não tiver dados de qualidade, eu não vou poder ter boas respostas também. E, inclusive, não vou poder ter bons modelos algoritmos também para rodar, para a predição desses eventos. Então, a questão da qualidade dos dados ainda é um grande desafio, né, para a gente. Aqui eu trago acho que meu tempo já tá indo. Assim, vou só trazer algumas informações. A gente fez um estudo aí com o Corém São Paulo sobre o uso de tecnologias de informação e comunicação pelos profissionais de enfermagem, né? Então, a gente teve aí respostas, a nossa coleta de dados foi online em 2023, a gente teve respostas de 1.116 profissionais, sendo a maior parte enfermeiros, né? A gente ainda vê que os profissionais eles têm uma habilidade de uso intermediário, né? Eles se consideram uma habilidade de uso intermediário, por exemplo, no uso de computador, celular, tablet. Então, isso ainda é um desafio para a gente. A gente precisa trabalhar a questão da literacia, né? Da literacia digital, por exemplo, né? As habilidades com o uso dessas tecnologias de ferramentas, para que a gente consiga realmente ter isso, fazer sentido, né? No seu uso nos serviços, né? E a gente perguntou a finalidade, né, no uso dessas tecnologias. A maior parte é para o registro dos dados dos pacientes, né? Então, inclusive, esses dados eles vão ser em parte apresentados na próxima edição do livro, né, da pesquisa TIC Saúde, onde a gente faz, inclusive, essa comparação dos dados que a gente encontrou na nossa pesquisa com os dados da TIC Saúde de 2023. Então, a gente consegue ver proximidade, né, nesses resultados, o uso dessas tecnologias para a comunicação com a equipe, com o paciente, e também já ver as iniciativas de uso para a telesaúde também, né? Ainda de uma forma tímida, né? 13%, mas já tem sido uma realidade. A gente fez um outro estudo. A gente revisou a literatura para identificar o que tinha aí no olhar dos enfermeiros, né? O que eles tinham produzido de IA, né, para a enfermagem. Construção de tecnologia e publicação, né, numa revista. Então, a gente pesquisou em 7 bases, foi uma pesquisa que a gente fez no ano passado, tanto em revistas brasileiras como internacionais também, e a gente encontrou 29 estudos, né? Então, vocês podem ver aqui, dos últimos 10 anos, a gente fez o recorte de 10 anos, os artigos foram de 2017 para cá.
Ou seja, a maior parte dos estudos de inteligência artificial são de agora, né? 2024 foi predominante, 23. Ou seja, agora que a gente está tendo tecnologia para trabalhar com inteligência artificial, né? Então, a gente agora que está começando a desenvolver essas tecnologias. E aí, nos periódicos que foram publicados, tiveram periódicos nacionais, então foi mais ou menos um meio a meio ali de periódicos nacionais e periódicos internacionais foram utilizados para divulgação, né? O contexto foi principalmente o contexto hospitalar, para essas tecnologias serem implementadas, e as tecnologias eram sistemas de apoio à decisão, chatbot, modelos de machine learning, né, de modelos algoritmos e assim por diante, tá? Essas foram as que mais apareceram. Eu acho que o meu tempo está acho que já está dando, mas eu vou acho que caminhando para um fechamento aí de potenciais que a gente tem com o uso de IA na saúde. Então, só reforçando, inclusive, o que eu já falei, né? Que a gente tem a possibilidade de melhorar o diagnóstico, melhorar os resultados, possibilidade de analisar um grande volume de informações clínicas, dados clínicos, para pensar na tomada de decisão também. Então, isso a gente tem um grande ganho. Considerar as características daquele indivíduo para pensar num cuidado que realmente é personalizado, né? Porque a gente fala muito, como eu já disse, a gente fala muito desse cuidado holístico, das características daquele indivíduo, mas muitas vezes isso é difícil de ser implementado, né? E com essas tecnologias de IA, a gente vai conseguir caminhar para isso, né? E permitir o apoio à decisão, né? Uma melhor tomada de decisão. O Brasil, a gente tem um cenário favorítico para treinar algoritmos, principalmente pelas características da população brasileira. Já tem diversos estudos que mostram que os algoritmos eles são desenvolvidos para uma realidade específica. Quando eles vão para outra realidade, para outra instituição, eles já não têm os mesmos resultados, os resultados tão bons. Então, os algoritmos eles precisam ser desenvolvidos para a realidade e para o contexto daquela instituição. E isso é um grande desafio. Às vezes, uma mudança de cidade, já o algoritmo não roda de uma forma a ter bons resultados, né? Então, isso é algo para a gente pensar, porque quando a gente fala de inteligência artificial e modelos algoritmos para predizer eventos, é algo que vai para um contexto de cenário muito específico, né? Como que a gente consegue ter equidade e viés, garantir que os algoritmos representem aquela população? Como que a gente consegue permitir que os algoritmos e as respostas deles sejam realmente compreendidos pelos profissionais? E como conseguir alinhar esses resultados com a prática clínica, né? Porque muitas vezes o profissional que está lá na ponta e usa esses modelos, o sistema, e ele diz, olha, esse paciente tem uma maior probabilidade, por exemplo, a ter um desfecho ruim, né? Ou tem uma maior probabilidade a ter sepse, né? Mas ele, muitas vezes, ele não dá mais nenhum indício. Então, é o profissional que vai ter que descobrir o porquê que ele tem uma maior probabilidade para isso, né? Então, o profissional, às vezes, tem dificuldade de entender, né, a resposta do algoritmo. Então, isso é um grande desafio, porque os algoritmos, eles são modelos estatísticos, né? Então, muitas vezes é difícil de ser explicado. É difícil de explicar, olha, ele está tomando essa decisão por isso, por isso, por isso. Isso é bem complexo. Então, acho que é um grande desafio como integrar isso desses sistemas, né, para a rotina assistencial e para realmente conseguir ser implementado e utilizado, né, pela equipe. O caminho para avaliar isso é por meio da efetividade, né? Então, nem sempre a transparência do algoritmo é o que vai dizer se ele é bom ou não, mas sim é quando a gente testa ele e fala, isso faz sentido na prática, isso está dando bons resultados na prática. E isso é o grande desafio, porque para a gente não conversa com a forma que a gente trabalha em saúde, né? Que é uma área que não permite erros, porque o algoritmo também aprende errando, né? E essa é uma grande questão. E na saúde a gente não pode errar. Então, por isso, a incorporação de IA na área da saúde tem acontecido de uma forma muito mais lenta do que nas outras áreas, exatamente por isso, por esse contexto, né? Que a gente não permite erro em saúde, né? E a gente precisa ter integração, né? Então, especialistas em saúde trabalhando com especialistas na área de programação, na área de estatística, né?
Então, é só assim que a gente vai conseguir caminhar. Bom, acho que a gente pode ir caminhando para não tomar tanto a parte, o tempo, né, do programa. É, mas acho que a gente teve a aprovação da regulamentação de IA no Brasil, mas ainda é um desafio porque os trabalhos de kits de inteligência artificial e de modelos, muitos trabalhos são entre países também, né? Então, isso é um grande desafio porque a regulamentação é diferente entre os países, né? Então, para a gente é um grande desafio. Bom, queria aproveitar para divulgar novamente, já foi divulgado pela professora Heloísa, mas divulgar novamente o e-book que a gente fez de enfermagem na saúde digital. Aqui tem o QR Code para quem quiser acessar o e-book. No e-book tem capítulos sobre inteligência artificial, sobre saúde de precisão. Então, é um material que é bem interessante para consulta. Aqui tem meu contato e fico à disposição para a gente, se tiver tempo ainda, conversar um pouquinho. E agradeço novamente pela oportunidade. Obrigado. Temos imensamente, professor Rodrigo, pela palestra. Nós temos muitos comentários no YouTube, parabenizando, falando do aprendizado que tem sido proporcionado neste congresso, através da sua palestra também. Também o agradecimento da nossa diretora, Andréa Cotati, pelo seu aceite em estar aqui presente conosco. E nós temos algumas perguntas que gostaria de colocar nesse momento. Pensando sobre as questões éticas, né, as questões que implicam o uso da inteligência artificial em saúde, quais aspectos, professor, deveriam ser considerados? Sim, quando as questões éticas é um grande desafio, né? Como a gente ainda não tem boas diretrizes, né, para o uso de inteligência artificial. Isso ainda é tudo muito novo, né? Então, para a gente é bastante desafiador. Então, uma das coisas que a gente cita bastante é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Então, isso é algo que, hoje em dia, eu penso que todo profissional de saúde tem que ter lido, enquanto cidadão a gente tem que conhecer, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, entender o que que é dado sensível, o que que eu posso fazer com a informação do paciente, que informação, ou seja, que a maior parte das informações eu não posso compartilhar informação sobre o paciente. Então, por exemplo, quando a gente está falando principalmente de IA generativa, né, posso colocar dados clínicos, por exemplo, dentro de uma ferramenta, dados clínicos de um paciente real, por exemplo, dentro de uma ferramenta de IA generativa que está armazenando esses dados. Então, são aspectos que a gente precisa pensar sobre isso, né? Até mesmo instituições que já usam tecnologias de inteligência artificial, que têm um tratamento dos dados daquele paciente, o paciente tem direito de saber sobre isso, né? O paciente ele precisa consentir o tratamento desses dados, né? Então, eu acho que os profissionais a gente, enquanto profissional de saúde, a gente tem que ler mais, estudar mais sobre isso, né, para entender que cada vez mais está sendo estão vindo mais questões aí de cuidados que a gente tem que ter com a informação clínica, informação do paciente, né? Mas está mudando a forma como a gente trata, analisa os dados, né? Então, eu acho que a nível de profissional de saúde, a gente tem que se apropriar mais sobre isso, de saber o que que a gente pode, o que que não pode fazer, né? E a nível de serviços de saúde, é importante, inclusive, consultoria jurídica para isso, né? Para que o paciente ele vai ter que consentir. Então, como que esses dados vão ser tratados? Porque muitas vezes os dados, inclusive, eles são enviados para fora da instituição, para uma empresa, por exemplo, que vai tratar. E muitas vezes essa empresa é fora do país. Ou seja, para eu fazer isso, o paciente tem que consentir, né? Então, são aspectos que são bem complexos, é tudo muito novo. A gente está aprendendo a como fazer isso, né? Então, essa questão do uso ético da informação é algo que é muito complexo ainda, né? Assim, a gente ainda não tem a real dimensão. A gente fala enquanto profissional da saúde, né? Eu, enquanto enfermeiro,
a gente ainda está correndo atrás assim para entender como usar de uma forma ética a informação em saúde, né? E a gente pretende usar cada vez mais a informação, né? Então, para tomar melhores decisões em saúde. Mas aí, como a gente fazer isso respeitando a privacidade dos dados daquele indivíduo, segurança da informação, anonimizando esses dados, permitindo que esses dados não sejam identificados, né, não sejam associados, não permitam ser identificados que é daquela pessoa, né? Que a gente pode analisar o dado de dados de um indivíduo, como pode analisar de um grupo, né? De uma forma coletiva, né? Então, são grandes desafios que a gente tem aí, mas é importantíssimo, né? Acho que isso é importantíssimo aparecer, inclusive, na formação dos profissionais. Hoje em dia tem que estar no currículo, tem que estar na formação de discutir a questão do uso ético de informações de dados de saúde, né? Perfeito. Nós estamos aqui no Congresso de Especialidades, são esses profissionais que alguns estão ingressando nesse momento na especialização, outros já concluíram e estão para o mercado de trabalho, e essa preocupação ética é fundamental. Agradeço imensamente, professor, pela palestra e finalizo desejando a todos um excelente congresso. Passo a palavra para a Vanessa.